Bom, agora com 63 anos completíssimos, você sabe que eu saí por alguns dias, fui fazer uma curtíssima viagem para celebrar o meu aniversário. São 63 anos de vida, graças a Deus. 63 anos aí de muita história para contar, muitas alegrias, muitas tristezas também, porque a vida é assim, ela é composta por altos e baixos, mas eu sou muito grata a Deus por me permitir chegar aos 63 anos de vida. Então, tô aqui de volta para continuar com a minha rotina. Já tive atendimentos, desde terça-feira já estou atendendo, já voltei a dar aulas. Então, já me preparando aí para as palestras e os eventos, né? E agora, hoje, eu quero concluir essa série de estudos, essa conexão que eu estou fazendo desse livro, 12 Regras para a Vida. Esse livro que foi escrito por um psicólogo clínico canadense, professor Jordan B. Peterson. E como amante dos livros, como professora de teologia, como psicóloga, eu escolhi esse livro para fazer uma ponte entre as 12 regras com o contexto teológico. Então, já falei de 6 e hoje eu vou concluir. Se você não viu as outras regras, eu vou fazer aqui um resumo das primeiras regras que eu falei e vou seguir para concluir. Regra número 1. Fique ereto com os ombros para trás. É um símbolo de dignidade. A confiança começa no corpo. Ele vai tratar sobre isso, né? Como quando a gente muda a postura, quando a gente se posiciona, as pessoas começam a nos perceber de forma diferente. A teologia cristã nos lembra que somos imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. Assumir uma dignidade corporal é reconhecer essa origem divina. Que lindo isso! Regra número 2. Cuide de si como você cuidaria de alguém sob os seus cuidados. A regra número 2 fala de um autocuidado responsável. Não é egoísmo. Quanto mais eu cuido de mim, mais condições eu tenho para cuidar do meu próximo. Cristo nos manda amar o próximo como nós mesmos. Mateus 22:39. Então, o autocuidado é parte do amor cristão. Na regra número 3, o autor ele trabalha a questão das amizades. Faça amizade com quem quer o seu bem. Então, evitar influências tóxicas. E a Bíblia, em Provérbios 13:20, nos lembra: quem anda com sábios será sábio. A comunhão edifica ou destrói. Nossa, muito 10 isso. Número 4, compare-se com quem você foi ontem. Regra número 4, então, é você ter o foco em você. Foco no progresso individual. Tirar o foco do outro e olhar para você. Não é uma competição social, mas é você melhorar-se a cada dia. Uma busca de melhoria contínua. Cada um tem a sua cruz e seu caminho. Deus trabalha em nós de forma única. Filipenses 1:6. Regra número 5. Disciplinar os filhos com amor. Então, evite criar adultos problemáticos por medo de conflitos. Hebreus 12:6 diz: o Senhor corrige a quem ama. A disciplina, portanto, é sinal de cuidado. Número 6 é arrume o seu quarto antes de sair criticando o mundo. Antes de querer mudar o mundo,
arrume o seu quarto. Muito legal, essa frase é fantástica. Então, ele, resumindo, a ordem interior antes de transformação exterior. E é isso, gente. Primeiro eu me organizo aqui dentro, para que essa organização apareça no meu exterior. E lá em Mateus 7:5 a gente lê assim: tire a trave do seu olho. Olha para você, para de ficar de olhar para os outros. Em outras palavras, é assim: a conversão pessoal precede a conversão ou precede a mudança comunitária. E agora, então, a partir daqui eu vou falar as regras que faltam. Regra número 7. Busque o que é significativo e não o que é fácil. Ele está dizendo assim: você deve escolher o que tem valor duradouro e não aquilo que traz um prazer imediato. Cristo nos chama para olhar para a cruz, ele nos chama a pensar sobre o sacrifício e a vida como sentido eterno. Qual é o significado disso? De busque o que é significativo e não o que é conveniente. Então, resumindo, é assim: o caminho de uma vida significativa é mais exigente, mas também é muito mais recompensador do que qualquer busca por prazer imediato. Então, do ponto de vista da teologia, é esse pensamento também. Cristo, ele nos chama à cruz. A vida cristã é repleta de sentido, mas exige renúncias, exige sacrifício, exige entrega. A busca pelo reino, como diz lá em Mateus 6:33, supera qualquer conforto terreno. E a regra número 8 tem a ver com mentira. Eu acho fenomenal esse tema e como, do ponto de vista cristão, esse é um tema, é uma virtude, né? Então, na regra número 8, ele diz assim: diga a verdade, ou pelo menos não minta. Muito interessante isso. Então, a verdade como alicerce psicológico e espiritual. Resumindo, o que o autor está querendo nos chamar a atenção é isso. E na Bíblia, na teologia, a gente tem isso com muita ênfase. João 8:32. A verdade vos libertará. Jesus falou sobre isso quando ele disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a verdade, ela é uma pessoa, essa pessoa é Cristo. E ele liberta. Então, a verdade liberta, a mentira destrói a alma. Regra número 9, presuma que o outro sabe algo que você não sabe. Aqui o autor vai falar sobre a gente desenvolver uma escuta humilde, ouvir o outro de forma humilde, mesmo que eu domine o assunto, que eu saiba mais. Mas o autor está dizendo assim: considere a fala do outro. Em outras palavras, a gente pode pensar o seguinte, né? Uma escuta humilde, ela é essencial para o desenvolvimento e o crescimento. A humildade é uma virtude fundamental do ponto de vista do cristianismo. A gente pode ler lá Filipenses
2, 3. A escuta atenta é uma forma de reconhecer a presença de Deus no outro. Humildade. São 12 regras para a vida e agora eu vou falar a 10 e depois faltarão apenas 2. Regra número 10. Seja preciso no que diz. Falar claramente ajuda a organizar o pensamento e a realidade. O autor fala sobre isso nessa regra. A precisão verbal reflete clareza interior. Quando tudo está muito claro na minha mente, quando tudo está muito claro dentro de mim, eu consigo expressar isso com clareza. Deus criou o mundo com a palavra, Gênesis 1. Jesus é o Logos, a palavra encarnada. Assim, nossas palavras têm poder e responsabilidade. Leia lá em Tiago capítulo 3, do 5 ao 10. A comunicação verdadeira edifica. Efésios 4, 29. Então, tomar cuidado com as nossas palavras, né? Regra número 11. Não incomode as crianças quando elas estiverem andando de skate. Nossa, o que isso quer dizer? O que o autor quis dizer com isso, né? O risco controlado é necessário para o desenvolvimento da coragem e competência. Proteger demais prejudica. E como isso conversa com a questão teológica? Muito simples. Deus não nos chama para uma vida sem riscos. Muito pelo contrário, Ele nos convida a viver a vida depositando confiança nele, no cuidado que Ele tem para conosco. Então, mesmo em meio aos desafios, nós precisamos enfrentar, seguir com a nossa vida, crendo que Ele está cuidando de nós em todo o tempo. O crescimento espiritual também exige sair da zona de conforto. Mateus 14, 29. A gente lê Pedro andando por cima das águas. Pedro, quando viu Jesus andando por cima das águas, quis ir também. A gente lê em Mateus 14, 29 e 30. Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, olha, esse momento, quando ele coloca o foco no convite de Jesus, quando ele olha para Jesus com coragem, ele vai andando sobre as águas. Mas daqui a pouco Pedro dá uma vacilada. No versículo 30 vai dizer assim, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então, Jesus nos convida a viver a vida e a vivê-la depositando, olhando para Ele, confiando nele. Então, a regra número 11 fala desse risco controlado. Quando há uma proteção demais, isso é prejudicial. Então, vamos sair da nossa zona de conforto e vamos também enfrentar a vida com coragem. Regra número 12, a última regra. Acaricie um gato na próxima vez que você encontrar um andando pela rua. Gente, particularmente eu não vou fazer isso, porque eu não gosto de acariciar gato, cachorro. Eu tenho alergia, não gosto, tá? Então eu não vou fazer isso. Mas a regra diz o quê? O autor trabalha nessa regra, é assim,
diante de um sofrimento incontrolável, busque olhar e valorizar os pequenos momentos de beleza e tranquilidade. Então, em meio ao caos da vida, em meio ao sofrimento, busque olhar, encontrar nesse caos o que pode estar acontecendo de bom, porque sempre há, tá? Sempre há. Ao andar pela rua, acaricie um gato, se você encontrar com um. O que ele está dizendo é o seguinte: você vai ver tanta coisa na rua, mas você também pode encontrar um gato. Então pare um pouquinho, né? Ele, entende? No fundo, é um convite à contemplação. Contemplar algo, no caso da nossa vida, contemplar Deus, observar, ver como Deus tem se feito presente durante a nossa jornada. Eu acabei de falar que eu completei 63 anos, então hoje, quando eu olho para trás, eu vejo como Deus esteve presente ao longo de toda a minha vida. E talvez em algum momento ou outro eu não percebia isso. Nossa, gente, um cabelo. Então, em algum momento ou outro, talvez eu não tenha percebido, mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo. Para encerrar aqui, o Salmo 118, no verso 24, traz a seguinte afirmativa: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mesmo no sofrimento, Deus nos concede consolos discretos. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, do 3 ao 4, ali a gente lê que Deus é um Deus que consola. E Ele nos consola para que, a partir dessa vivência, a partir dessa experiência, desse consolo que a gente recebe dele, a gente também possa consolar os outros. Concluindo, então, essa série de vídeos baseados no livro 12 Regras para a Vida, eles não são mandamentos, né, no sentido teológico, são, como eu já tenho dito, pensamentos do escritor, do professor, onde ele traz sua visão de mundo, sua visão científica, experiências próprias, mas oferece, assim, essas regras oferecem alguns insights valiosos que, lidos com discernimento, muito discernimento, a gente amplia o nosso olhar, a gente ajuda a entender, né, a perceber as coisas de uma outra forma. A psicologia e a teologia, elas não estão em lados opostos, são duas linhas, duas formas de enxergar o ser humano, criados por Deus, mas ambas buscam compreender o ser humano em sua profundidade, né? Então, nós somos orientados pela palavra de Deus, nós temos a nossa regra de fé, mas a psicologia nos ajuda a contemplar esse ser humano de uma forma diferente. Enquanto a teologia traz uma visão muito específica sobre o homem, sobre Deus, sobre começo e fim, origem do pecado, salvação, e tudo que diz respeito à fé, à religiosidade e à vida eterna, entre outras coisas, a psicologia como ciência olha para esse mesmo homem, tentando contribuir
com questões do adoecimento mental, questões de vida prática, questões de autoestima, de relacionamento. Então, são teorias que juntas conversam e ajudam no desenvolvimento desse ser humano. Me conta aqui, por favor, se você assistiu todas as 12 regras, todos os vídeos que eu fiz. Hoje eu fiz um apanhado e concluí o que faltava. Escreve aqui nos comentários qual dessas regras você gostou mais. Tem alguma que você discorda? Deixa um comentário. Se você quiser, me deixe também uma sugestão sobre um tema ou sobre um livro que você gostaria que eu comentasse. Combinados? Quero te fazer um convite para compartilhar esse vídeo com outros colegas e também para se inscrever no meu novo canal no YouTube, além da Sala de Aula com Beatriz Rabelo, onde eu vou compartilhar muitos conteúdos para além da Escola Bíblica Dominical. Você vai gostar. Olha, muito obrigada por você estar sempre aí me ouvindo. A sua companhia é muito importante para mim e eu fico muito agradecida no coração, assim, feliz de saber que tem pessoas, tem você aí que gosta desse conteúdo, que divide esse conteúdo, que compartilha, que me manda sugestões. E eu amo dividir tudo aquilo que eu aprendo, que eu tenho aprendido com você aqui. Até o próximo vídeo. Desejo a todos um ótimo final de semana. Um beijo. Fiquem com Deus.